Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia até aqui nos ajuda aquele que nós depositamos a confiança. O amanhã a ele pertence, ele é aquele que quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas nos é acrescentado e ele nos ensina. Vivei dia após dia na perseverança, o próprio dia traz a sua maledicência, mas maior o que está em nós do que aquilo que vem para nos afligir, aonde ele nos ensina que se ainda que pelejarão contra nós, mas não prevalecerão, porque maior o que está em nós do que o que está neles. E assim, dia após dia, são confundidos, são envergonhados, mas nós prevalecemos porque buscamos fazer a vontade segundo a natureza divina e não segundo a natureza humana, porque aquele que persevera segundo a vontade humana, Jesus já dizia: para trás de mim, Satanás. A tua atitude reflete a dos homens e não a de Deus, mas todo aquele que segue segundo o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, são aqueles que a vontade é segundo a verdade e não a mentira. A mentira procede desde o princípio, aquele que é mentiroso e assassino, aonde devemos sempre prestar um culto agradável através de sempre do sangue que foi aspergido por nós, um sangue que falou com mais veemência do que o de Abel e até mesmo dos animais. Sangue carmesim que nos purifica, que nos deixa mais alvo do que a neve. Assim ele nos ensina, e mesmo não sendo merecedores, ele nos usa com graça e com sabedoria, sabe da nossa perseverança. É certo que cada um tem, mesmo que se receba do Espírito, a capacidade não é a mesma, porque a palavra diz que nem todos iriam produzir da mesma forma, mas cada um venha a fortalecer uns aos outros na fé, porque não há ninguém que, quando Paulo faz analogia ao corpo humano, não há nenhum membro que seja mais importante do que os outros, mas antes interligados pela fé e mutualmente, segundo o autor e consumador da nossa fé, ele agrada quando os irmãos estão em unidade. Lembrando sempre, não submeteis a um jugo desigual com os incrédulos, com os sem fé, aqueles que dizem fé, mas sua fé é morta, é nula, que não confessam o verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus e se fez carne, passou pela morte, morte de cruz, foi justificado ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e ascendeu novamente às regiões. Todo aquele que não tem o seu espírito não confessa. Estes são os que se opõem à verdade, os anticristo, mas aqueles que o confessam de boca diariamente e demonstram pelo bom proceder, sempre prevalecerão, e ninguém se perderá. Ele nos ensina: aquele que o Pai me der e que me reconhecer e estiver comigo, nenhum de vós se perderá, não perderá nem um fio da vossa cabeça. E para aqueles que ainda sejam calvos, a palavra diz: seja do coração puro, porque os puros herdarão o reino dos céus. Aleluia. Por isso perseverai, sejais unânimes e constantes em Cristo Jesus, assim como nós somos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.